em nome de Jesus. Vamos orar então? Cobre esse lugar da bênção do Senhor, e nós invocamos os anjos do Senhor sobre esse lugar. Nós invocamos o teu poder, Espírito Santo, de convocar os teus anjos, colocar aqui para batalhar pelas nossas causas. Senhor, nós sabemos, nós entendemos, nós discernimos que há uma batalha espiritual, e agora mesmo, nesse momento, essa noite, ó Deus, o diabo não cansa, ele não cessa essa batalha, ele não tem dó, ele não tem nenhuma misericórdia, ele é cheio de ódio por nós, pelas as criaturas que o Senhor criou. Mas agora nós oramos, Pai, juntos aqui, cobrindo esse lugar, ó Deus, com a tua unção, com o nome de Jesus que tem poder, e pelo poder do sangue de Jesus. Agora eu mesmo, Senhor, eu me preparo junto com os meus irmãos, me revisto com a armadura do Senhor, para que, ó Deus, a palavra que nós lemos, refletirmos, aprendemos, seja prática, seja como arma nas nossas mãos, na nossa boca, no nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus e declaramos que esse lugar é teu, está coberto com a tua glória, Senhor, em teu nome. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus, queridos, pode se assentar. Aleluia. Eu só vou estar ministrando realmente aquilo que eu senti que vem do Senhor. Então, tudo que a gente for falar aqui é realmente da parte de Deus, e também é algo que é vivenciado pela minha vida, porque senão não teria sentido, não é, eu falar uma coisa que eu não vivo. E hoje, especificamente o estudo desta noite, dentro do conceito de batalha espiritual, ele entrou na minha vida como um divisor de águas. Recém-convertido, eu tive um contato com esse estudo bíblico, e ele, por sinal, foi ministrado por um doutor nas línguas originais, é o mestre Dr. Russell Shedd. Ele escreveu um livro sobre esse assunto, um livreto, mas com muitos textos bíblicos, embasado com uma teologia muito equilibrada, e que eu admiro demais, não é? Esse Dr. Russell Shedd, ele é o editor dessa Bíblia de Estudos da Vida Nova, anotado pelo Russell Shedd. Talvez a maior autoridade na língua grega no Brasil. E este estudo, ele é sobre os 3 inimigos do cristão, os 3 grandes adversários de todo cristão. E esses 3 adversários devem ser levados em conta para discernimento na questão de batalha espiritual. Não deixa de ser uma guerra, uma luta, mas são lutas com adversários diferentes. É muito comum, é muito fácil nós colocarmos toda a nossa batalha, todas as nossas tentações, as lutas, as guerras, num inimigo apenas, o diabo. Ele é sim, mas não é o único. E por falta de discernimento, nós não sabemos quais as armas que nós vamos lutar. Você vai entender, no decorrer desses textos, desse estudo, que dependendo do inimigo que nós estivermos lutando, nós vamos ter que usar as armas diferentes. A nossa postura é diferente. A nossa atitude tem que ser diferente. Eu estou falando aqui dos 3 inimigos que são o mundo, a carne e o diabo. São 3, e com cada um deles nós precisamos saber como lutar. Então veja, eu vou começar com o mundo. A Bíblia deixa claro
em João 8:23, que Jesus, ele afirmou: eu não sou deste mundo. Em João 8:23, Jesus dizendo: eu não sou desse mundo. Ué, que estranho. E ele ensina o porquê. Ele diz: eu estou no mundo como vocês estão no mundo, mas não somos deste mundo. Então, quando se fala sou, ser, significa a essência nossa, nossa origem e a nossa natureza. Quando Jesus afirma: eu não sou desse mundo, e quando ele diz: olha, vocês estão no mundo, mas não são deste mundo, nós precisamos entender isso. Não é o fato de nós estarmos existindo nesse mundo, é comendo e bebendo, respirando nesse mundo, esse cosmo, na sua cidade, na sua casa. Esse é o mundo que a gente vive, mas não é no sentido de vida biológica. Aqui, quando Jesus diz que ele não é deste mundo e nós não somos também, é exatamente em termos de natureza, essência. Quando você não é do mundo, você é da onde? Quando Jesus diz: eu não sou desse mundo, é da onde que ele é? Ele é um cidadão do céu. Nós somos cidadãos do céu. É isso mesmo, é o plural de cidadão? Cidadãos do céu. Nós não temos a natureza humana, nós já temos uma natureza divina. Por isso que não somos desse mundo. Esse mundo é natureza só humana, carnal. Mas o cristão, ele tem a natureza divina, porque ele nasceu de novo, nasceu no Espírito. Então o fato de Jesus afirmar isso é muito significativo, não é? E veja também o 1 João 5,19, por favor, abra a tua Bíblia em 1 João 5,19, que também tem outra afirmação. Primeiro Jesus dizendo que não é desse mundo, e agora nós vamos ver quem que realmente é deste mundo, quem literalmente é, essencialmente deste mundo caído, que foi a afirmação em 1 João 5,19. Alguém lê para nós? Nós estamos em poucas pessoas, dá para a gente fazer isso, não dá? 1 João 5,19. Será que você leu 1 João 5,19? É isso? Isso, então esse é o texto. O mundo todo está no maligno, certo? Então aqui está dizendo que o mundo jaz no maligno. E então este mundo é do maligno. Quem é deste mundo, ao contrário de Jesus, ao contrário daqueles que nasceram de novo, que tem que entender isso, são aqueles que ainda estão mortos. Jaz, sabe o que significa jaz? É alguém que está deitado sem vida. Senão não se fala jaz, está dormindo, está descansando, mas deitado. O jaz aqui significa as pessoas que estão no mundo, mortas nesse mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo todo está morto, deitado e sendo conduzido pelo maligno. E você deve lembrar que o próprio Jesus afirmou que o príncipe desse século, em João 14:30, afirmando que o príncipe, o governante deste século, deste mundo, é o próprio diabo. Abra em João 14:30 para você conferir comigo. 14:30.
já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Ok? Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Então, próprio Jesus afirma que o príncipe deste mundo, olha, não se ilude, não se iludam. O mundo, toda a coordenação e manipulação do mundo, deste mundo que jaz no maligno, ele é feito, o gerenciamento espiritual, intelectual, das pessoas que estão neste mundo, que não nasceram de novo, e a grande maioria, não vai melhorar. Não se iludam. O que os cristãos, o que a igreja, o que o Espírito Santo faz é converter pessoas deste mundo, mas ele não vai converter o sistema do mundo. Ele não vai mudar o mundo. Já existe a natureza dele, ele já jaz no maligno. A propriedade desse mundo já é do príncipe desse mundo, que é de Satanás. Isso é muito sério. Isso é muito profundo. Então, quando a gente pensa em mudar o mundo, nós estamos irracionalmente pensando. Isso é burrice espiritual. O que a gente é chamado a fazer é pregar o Evangelho, e aqueles que colocam fé que vem deles, colocado no Evangelho, o Espírito Santo vai, regenera, faz nascer de novo e traz para o reino dele. Tira do reino deste mundo, das mãos do príncipe de Satanás, e transporta para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus. Isso é bem claro na Bíblia. Então veja, o mundo é um tremendo de um adversário do cristão, é um inimigo da sua vida, é juntamente com Satanás e a carne um parceiro para derrotar a tua vida, para fazer você sofrer, para fazer você ficar deprimido, mal, para te paralisar. Então veja que Satanás, sendo o príncipe desse mundo, ele tem, lembra quem participou dessas terças-feiras anteriores, nós falamos sobre as hierarquias, né? A hierarquia maligna. E então o diabo coloca os seus principados para governar regiões, nações. Ele é o príncipe desse mundo, ele é o principal, ele é o governante espiritual maligno. Então ele coloca os seus principados, as suas potestades, os seus governadores, as suas forças espirituais da maldade, para, junto com essa hierarquia, governar este mundo. Ele é o príncipe dele. Entenderam ou não? Então veja que a coisa não é brincadeira. Nós vivemos num mundo, e entenda que o mundo, não está falando de cosmo, porque nós estamos vivendo esse mundo, mas não somos dele. Está falando sobre sistema, filosofia, recreação, a educação, a moral, a ética desse mundo. Ela está sendo sutilmente dirigida e governada pelo Satanás e toda a sua corja e hierarquia de demônios. Por isso, há uma advertência do apóstolo Paulo, de nós não nos conformarmos com este mundo, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente, porque só assim nós vamos experimentar o governo de Deus, a vontade de Deus, que ela será boa, perfeita e agradável. Mas sobre quem? Aqueles que colocam Jesus como Senhor e se submetem ao governo do príncipe da paz.
ao invés do príncipe da potestade do ar, daquele que opera nos filhos da desobediência. Então, desde já, entenda que Paulo, em Romanos 12, 2, fala exatamente sobre isso, porque ele sabe com propriedade a natureza desse mundo, o espírito que opera nesse mundo e que está governando esse mundo. Por isso o cristão, ele tem que passar por uma tremenda renovação da sua mente, porque a educação, a moral, a ética, os pensamentos, as crenças nossas, dos filhos que não são desse mundo, precisam ser totalmente renovadas. Você desde pequenininho, desde bebê, observa as coisas, aprende por observação, aprende por ouvir, aprende por fazer. Você desde pequenininho tem a natureza humana, e depois de uma certa idade sai da inocência e 1 ano e meio, 2 anos e meio, 3 anos e meio, vai saindo da inocência. Aí quando chega numa certa idade, passa a inocência. Nós não sabemos qualificar que idade que é, e é muito relativo, depende de criança para criança, mas o fato é que passa a ser responsável também. Do reino de Deus, as crianças que são do reino de Deus, a mim pertence o reino, são aquelas ainda inocentes. Então, idade não dá para a gente chegar a declarar um ano, mas o fato é que todo ser humano que nasceu neste mundo tem a natureza carnal, e uma hora vai se desenvolver e ser influenciado pelo príncipe desse século. É exatamente o que Paulo fala aos Efésios, que todo ser humano, no capítulo 2, abra comigo por favor, porque ele fala de um curso deste mundo. É como o curso de um rio, é como o curso de um rio, de um mar, não é? Assim também é este mundo, tem um curso, tem um direcionamento. É isso que significa. Leia comigo Efésios 2, verso de 1 a 5, que você vai entender exatamente o que o apóstolo Paulo, com discernimento, fala nessa questão. Capítulo 2, versículo 1 a 5. Olha, ele nos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais antes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem é esse? Do espírito. O príncipe da potestade do ar é Satanás, é o príncipe deste mundo. E ele opera nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Aqueles que ainda não nasceram de novo, que não são obedientes à vontade de Deus revelada na Bíblia, que ainda não se submeteram e foram obedientes ao Evangelho. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Aqueles que ainda não obedeceram, creram e não foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daqueles que ainda não estão caminhando, fazendo a vontade de Deus, são filhos da desobediência. Está bem entendido? Então o próprio príncipe da potestade do ar opera nos filhos da desobediência, que é no curso deste mundo, e entre os quais todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui só uma observação, depois a gente vai mencionar também, mas aqui nesse texto está falando sobre os 3 inimigos do cristão. Está falando sobre o curso deste mundo, está falando sobre a carne, que nós fazemos a vontade da carne, e está falando sobre Satanás. Aqui tem os 3, é o texto mais clássico, que tem os 3 adversários inimigos
do cristão, né? Então um trabalha em cooperação com o outro, para que você fique dentro desse sistema de prisão, né? E quando você rompe, né? Quando você rompe e se converte a Jesus, a tua guerra, a tua batalha, ela é travada. Antes você era dominado, estava no reino das trevas. Depois que nasce de novo, foi transportado pelo Espírito Santo para o reino de Jesus. E neste reino você agora é convidado a batalhar, colocar uma armadura de Deus e batalhar como soldado de Cristo. Homens e mulheres, jovens e crianças que nasceram de novo, passam a travar essa batalha. Entendendo ou não, querendo ou não, já está inserido numa batalha. É como que você está num campo, no mundo do inimigo. É como não, realmente, espiritualmente é assim, você já está no campo do adversário. E é você que tem que ficar em estado de alerta, de vigilância. Estão me entendendo? E por isso Jesus fala assim, olha, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar. O cristão precisa estar vigiando a todo tempo, não neuroticamente, mas sabiamente. Eu tenho as constituições de Deus, eu tenho os princípios e valores do reino que eu estou estudando, estou meditando sempre. Por isso a mente do cristão tem que estar sendo renovada constantemente, diariamente, assim como o alimento diário, assim como você precisa se lavar todo dia, assim como você precisa estar se preparando para fazer a sua tarefa todo dia, você precisa estar se revestindo da armadura de Deus para estar vencendo as suas batalhas diárias. Amém? Quem está entendendo? Veja então, está claro aqui então que por isso Paulo faz essa grave, forte advertência para nós não nos conformarmos com esse mundo, não nos adaptarmos. Conformar, na palavra original grega, formatados. Inconformação é fora da forma. Conformação é estar dentro da forma. Que forma? Forma desse mundo, formato desse mundo, o modelo desse mundo. Você está dentro do quadradinho desse mundo, você está engessado com aqueles valores, princípios e ética e tudo desse mundo. E Paulo te chama para você renovar sua mente e não ficar conformado com esse mundo, mas inconformado, transformado, renovado. A gente sai fora desse sistema. Por isso incomoda, o cristão incomoda, o cristão consagrado, ele incomoda os valores do mundo, a ética do mundo, a moral desse mundo, o comportamento desse mundo. É o contrário. E por isso o cristão, ele agora com vida, nasceu de novo, ele não está mais morto no seu delito e pecado, segundo o curso desse mundo. Entenda o curso como um grande rio. Peixes mortos, eles seguem o curso do mundo. A correnteza da água leva os peixes mortos, mas peixes vivos nadam contra a correnteza. Entenda o sistema desse mundo como um rio, que diz a Bíblia aí que tem um curso, e esse curso vai dar fim no abismo do inferno. E o cristão, ele estava morto, peixinho morto, fazendo a vontade da carne, estava fazendo a vontade do diabo, do príncipe desse mundo, o curso desse mundo ele estava seguindo, e de repente ele crê no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo abre os olhos dele, ele nasce de novo, dá vida, e ele agora começa a nadar contra a correnteza desse mundo. Você entende isso? E isso, é grande luta do cristão, para você entender que isto é batalha, isto é canseira, isto é energia gasta. Um peixe, para nadar contra a correnteza, tem que ter
vida e energia gasta nisso. O peixe morto vai segundo curso, vai ser levado. Mas um peixe vivo, que é o cristão, símbolo do cristão é um peixe, sabia, né? Desde a antiguidade, desde a igreja primitiva, o símbolo do cristão é um peixe, né? Primeiro porque Jesus nos pescou, e segundo porque agora o peixe está vivo e luta contra a correnteza, está indo para o céu. O curso desse mundo é para o inferno, e o cristão que nada contra a correnteza está indo para o céu. Por isso Jesus disse: o caminho para o céu, ele é estreito. A porta de entrada para o reino é estreita, porque é única, é Jesus. E o caminho é estreito, mas largo é o caminho que leva para a perdição, nas palavras de Jesus. Então, é óbvio que é uma guerra espiritual, e dá a sensação que você está lutando contra o diabo. Aí você expulsa o diabo, um monte de coisa, e não adianta, você continua sofrendo, porque você está expulsando o demônio, mas você deveria estar entendendo o sistema desse mundo e lutando contra o sistema desse mundo, não contra o diabo. Não sei se você entendeu. E sutilmente, é claro, porque ele gerencia tudo, o diabo só está quietinho lá, pode me expulsar daí, mas não tem nada que sair, porque esse sistema está influenciado, já gerenciei, e você está lutando contra mim, mas na verdade você tinha que estar lutando contra esse sistema, renovando a sua mente, não era expulsando o demônio. Quem está entendendo aqui? É profundo isso. Às vezes você está lutando, expulsando o demônio. Muito típico acontece, já vi nome de demônios assim, mas é muito comum o diabo ficar, aliás, o cristão expulsar espírito de inveja, espírito de prostituição, espírito de um monte de coisa, e na verdade ele tinha que estar lutando contra esses sentimentos e desejos que estão no mundo e ficam tocando a carne dele. Entendeu? Você está lutando contra o inimigo errado. Assim como muitos cristãos, inocentemente, mas a inocência não justifica o teu erro e nem te dá vitória. O que dá vitória é seguir aquilo que Deus falou. Muitos cristãos ficam falando assim, no meio de uma batalha espiritual, de uma guerra espiritual, até mesmo de um ataque demoníaco na mente dele. Ele fica falando assim: Deus, expulsa esse demônio de mim, Senhor, me dá vitória. Fica falando para Deus sobre o diabo. E Deus, o próprio Deus, na sua palavra diz: resistir você ao diabo, ele fugirá de você. Você expulse o demônio. Não é para eu expulsar. Então o cristão inocente, ignorante, sem discernimento, né, eu não estou xingando esse cristão não, eu estou alertando você e a mim para a gente ter discernimento. Ele está pedindo para Deus fazer uma coisa que Deus já mandou ele fazer, então está em desobediência àquilo que o próprio princípio bíblico. Então não vai acontecer nada. Você está sofrendo, apanhando do diabo, você está tendo uma obra maligna lá na tua vida, e você fala: Senhor, mas olha, tira esse demônio, Senhor, não deixe, Pai, me cobre com o teu sangue. E o Senhor Jesus fica olhando aquilo e fala: meu Deus, meu Deus. Claro que ele não vai falar isso, né? Mas, puxa vida, eu já ensinei na palavra, meu filho já foi lá para dar vitória, o nome do meu filho tem poder, o sangue dele tem poder, a autoridade ele deu, toda a autoridade, meu filho disse, toda a autoridade eu vos dei, e eles não usam, fica pedindo para mim. Então, perdeu a batalha por não entender a legalidade, não entender o que Deus espera que você faça. Não é que ele faça, ele já fez tudo. Da mesma forma, por isso o meu início do estudo eu falei que se você não lutar com as armas certas, com o inimigo certo, você vai ser derrotado.
Você não vence algo que é humano com o espiritual. E nem vence aquilo que é espiritual com algo que é da alma, ou humano, não é do mundo. Você vai batalhar e as armas certas com o inimigo certo. Ok? Por isso muitos cristãos têm aquela sensação que, puxa, nada acontece, eu não sei porquê, eu estou falando com Deus, mas eu ainda estou em opressão, eu estou pedindo para Deus, mas não tira, porque você está orando errado. Puxa, mas eu estou orando, eu sou inocente. Não, a Bíblia diz que você erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Você erra. E Deus não inocenta o erro. Senão estaria contra a sua própria palavra. Ele escreve para depois, ele fala, não, tudo bem, não precisa conhecer não, você está me orando, você está pedindo para eu expulsar o demônio, eu vou expulsar daqui, sai demônio. O Jesus lá do céu vai, sai demônio dele. Não, ele falou para você expulsar, você resistir, você ter autoridade. Veja então o quanto é importante você entender o que é o mundo e como adversário que este mundo se coloca contra você. Entenda que as pessoas que estão neste mundo estão debaixo da influência do diabo, e que Paulo se coloca como um desses que estava também. Ele fala assim em Efésios, ele vos deu vida, estando vós mortos, nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, dos filhos que entre os quais, no verso 3, entre os quais também todos nós andávamos outrora. Todos nós, Paulo se inclui. Ele diz, eu também andava como um ser humano morto, nos meus delitos e pecados. E olha que Paulo se achava justo, conhecedor da lei. Tão justo e conhecedor da lei que ele era apegado tanto ao judaísmo, que ele julgava que o judaísmo era o único meio de se conhecer a Deus, que ele pegou cartas de autorização para prender e matar cristãos. Ele era o super justo, o super legalista. E aqui nesse texto ele reconhece que ele estava morto espiritualmente, segundo o curso desse mundo, mas que um dia ele começou a nadar contra. De perseguidor ele se transformou, foi transformado por Deus em perseguido, porque antes ele estava no curso desse mundo, agora ele estava nadando contra o curso do mundo. Então a perseguição. Sempre que você confronta os valores, os princípios, a ética desse mundo, você vai receber retaliação. Aí você não vai falar, é o diabo que está retaliando. Não, é o mundo, que é um aliado do diabo, e que é um dos inimigos teu. Você expulsar um demônio, na verdade que você deveria estar renovando a sua mente para perseverar, fortalecer tua alma, teu espírito, para passar por uma perseguição nesse mundo. Se você mudar essa situação, você vai ficar sem entender, de repente até desanimar com a sua fé, porque era para você lutar sim, é para você passar por isso aqui. Expulsar o demônio, você pode expulsar 100 demônios, mas não vai adiantar, porque você está lutando contra um outro inimigo, e aquilo você tem que viver. Por isso Paulo, mesmo sendo uma autoridade espiritual, um homem guerreiro, que ensinou a gente sobre batalha espiritual, ele foi preso, apanhou, foi apedrejado, foi impedido, e ele tinha toda a autoridade. Então, por ele ser um homem desse, ele não podia passar por tudo isso. Mas era demônio? Não, era o mundo, o sistema. Era a carne dele? Não, era um homem santo e justo, era o mundo.
Aí o cristão, hoje sem conhecimento, fala assim: puxa vida, eu sou fiel a Deus, sou espiritual, eu estou obediente, já orei a Deus para expulsar esse demônio e não paro de sofrer, olha tanta luta que eu tenho, tanta... De repente o inimigo que você está lutando é o mundo, e o mundo tem outras armas, e o mundo não se expulsa em nome de Jesus, sai. Assim como muitas coisas da carne não sai você expulsando demônio, porque é tua carne, você vai precisar lidar com outras armas. Então veja como é sério essa questão da nossa luta espiritual, e também é como nós vamos batalhar. Eu iria passar agora para a carne, que é o segundo inimigo, mas eu acredito que nós vamos gastar um tempo agora de oração, buscar orar para discernimento espiritual, que eu creio que é um dom maravilhoso e fundamental na questão que nós estamos tratando sobre batalha espiritual, o dom de discernimento. Deixa eu agredir a tua mente aqui, espiritual, é maior do que o dom de línguas, de profecia, de cura. Nesse contexto, não estou querendo clarificar não, mas eu quero chocar. O dom de discernimento nesse tema é o maior e mais importante. Você precisa ter discernimento para você ter vitória nas suas batalhas espirituais, porque o dom de discernimento você vai discernir. Isso, a fonte é carne, a fonte é demônio, ou a fonte é o mundo? A fonte da minha tentação e luta está sendo a minha carne, está sendo o mundo, o sistema desse mundo, ou o próprio diabo. E aí você discernindo, é como você resolver uma equação de matemática. Para você resolver uma equação, um problema, você tem que colocar as coisas no seu devido lugar. Maria comprou 10 laranjas, depois vendeu 3, depois dividiu com 5. O que você vai ter que fazer? Ir colocando toda essa equação. 5 mais 2 menos 3, dividido. Porque se você não fizer isso, você não vai conseguir resolver. Então, o discernimento, você vai aprender a equacionar situações, colocar e depois lutar com as armas certas, as suas lutas, em nome de Jesus, amém? Então na próxima terça-feira nós vamos trabalhar então o tema sobre a carne, e o diabo nós já temos trabalhado, certo? Mas Deus, eu senti de Deus de a gente ter esse estudo aqui nesse momento, para depois a gente até já trabalhar e fazer um fechamento sobre a batalha espiritual.